Amém, glória a Deus. Nossa, que bênção, né? Glória a Deus. Nosso primeiro culto de mulheres e poder olhar para essa igreja linda, maravilhosa, para essas mulheres maravilhosas. Irmã, sem inveja, né? Vamos deixar a inveja do lado. Olhe para a sua irmã do seu lado e diga: nossa, como você está linda! Amém, glória a Deus, né? Eu digo sem inveja, né? Porque a gente olha sempre para outra ali, nossa, né? Dá aquela olhadinha meio assim suspeita. Mas nós somos de Jesus, amém? Não tem inveja aqui no nosso meio, né? E glória a Deus por isso. Irmãs, que maravilhoso, né? Hoje a gente está dando início ao nosso primeiro culto de mulheres. Todo final do mês, última quinta-feira do mês, nós teremos aqui o nosso culto de mulheres. E algo que Deus colocou no meu coração, a Elis não está aqui ainda, a cunhada ganhou o bebê antes do tempo, ela foi lá ajudar ela. Mas já 2 anos atrás, irmãs, nós não estamos inventando nada de novo, né? Um culto de mulheres, que novidade. Não, isso não é novidade para ninguém, toda igreja tem, né? E está tudo certo. E antes da pandemia, eu acho que em 2019, um dia a Elis mandou uma mensagem para mim: pastora, nós podíamos fazer um evento de mulheres, um culto de mulheres e tal. O que tu acha? Eu disse: legal, vamos dar continuidade a essa ideia aí. Só que irmãs, eu confesso assim que eu não sou muito de, como que eu vou dizer? Tem várias qualidades, mas assim, eu não sou muito de organizar um evento. Eu sei participar, eu sei daquilo que eu acho bonito, aquilo que eu acho feio, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, mas não sei ter aquela iniciativa, E daí eu orei para Deus e disse: Senhor, coloca uma mulher que vai tomar a frente disso, né? Eu vou estar junto, vamos estar lá. Mas alguém que esteja à frente, aquela pessoa que, né, a gente pede para fazer, ela vai lá e faz. E daí, né, eu vi uma pessoa, falei com essa pessoa: não, é que eu não sou muito assim. Tá bom, amém, não é para ser essa, né? Eu fui que nem o profeta lá, ungi Davi, né? Esse não, esse também não. Aí estava num culto, aí eu olhei aqui na frente, uma pessoa aqui na frente, ele: nossa, essa, eu vou chamar. Fui falar: nossa, que bênção, pastor, uma honra, tal, daqui a pouco, não, acho que não. Aí vem uma terceira pessoa, também não, sabe o quê? O negócio é comigo mesmo, né? O negócio é comigo mesmo. Aí eu tomei a frente e disse: não, vamos começar, porque eu sei que vai ser bênção, né? Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas. Irmãs, nós aqui na igreja temos muitas mulheres que já venceram, né, algumas áreas da sua vida, que já superaram algumas dificuldades, alguns traumas, onde que Jesus curou, onde que Jesus restaurou. E a gente não pode ficar só para a gente. Tem tantas pessoas que estão do nosso lado, de repente, que precisam ouvir um testemunho desse, ouvir, né, aquilo que Deus fez na vida dessa pessoa. Mães, né, empresárias, pessoas que foram curadas de abuso. Várias situações nós temos aqui na igreja de pessoas que Deus restaurou, que Deus fez uma obra, e isso a gente não pode ficar só para nós. Nós precisamos compartilhar com as outras pessoas, porque uma palavra, né, às vezes uma palavra, né, onde que Deus pode tocar a vida daquela pessoa, onde que Deus pode restaurar a vida daquela pessoa. Então isso é muito precioso, amém? E como nós estamos no mês de outubro, né, internacionalmente conhecido, né, como o Dia não sei se é internacional, do câncer de mama, né, da prevenção do câncer de mama. Por isso que eu pedi, né, quem pudesse estar de rosa, né, quem não pôde também, tudo certo. Então eu aproveitei para dar início esse mês, né, já aproveitar esse evento. E para isso eu queria chamar a nossa pastora Eva, né, pastora Eva, aplauda Jesus na vida dela. A nossa pastorinha Eva aqui, eu sempre digo que ela é mais doce do que o favo de mel, porque é uma doce em pessoa, né? É uma coisa mais... Eu tenho que chegar mais perto dela, porque às vezes a gente meio amarga, né? Daí a gente vai ali, pega doce, se adoça junto dela aí, né? E a pastora Eva é um exemplo, né, de quem venceu o câncer de mama, né? Então, assim, eu falei para ela, em breve testemunho, assim, 1 minuto, né? Ela vai falar do testemunho, que Deus, né, curou a vida dela, mas que nós precisamos fazer a nossa parte também, né, pastora? Amém? Boa noite, mulheres lindas. Tudo bem? Aí eu vim bem caracterizada, né?
E o meu coração se enche de alegria por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na minha vida. E uma delas, eu já recebi outras curas também, né? Mas nós vamos aqui falar mais sobre o câncer de mama. E foi em 2013, no mês de maio, eu fui fazer a mamografia. E eu sempre fui muito zelosa com os meus exames periódicos, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante. Aí eu fui fazer o exame e aí constatou que estava com um pequeno nódulozinho no meu seio. Aí, até que a técnica lá que fez a mamografia falou, não, vamos fazer de novo. Aí fez, falou assim, não, tem alguma coisa aqui, eu vou te encaminhar para o mastologista. Aí eu fui no mastologista, aí foi constatado mesmo. Aí no primeiro momento, assim, falei, meu Deus, com câncer, e agora? Mas, irmãs, de repente, Deus colocou uma paz enorme no meu coração. Jesus colocou uma paz que não deixou eu ficar desesperada. E Ele tomou a frente de tudo, cuidou de tudo, do tratamento. Eu descobri em maio, dia 1º de outubro, eu já estava fazendo a cirurgia. Aí foi um médico excelente, fez a cirurgia, tirou só um quadrantezinho bem pequenininho, assim onde estava o nódulo. E ficou uma cirurgia, uma cicatriz bem legal mesmo. E aí eu fiz só a radioterapia, nem precisou fazer quimioterapia. Então, o Senhor cuidou de mim de tudo, em todos os sentidos, né? Eu estava lá em São Paulo, a minha família me assistiu muito bem. Aí eu vim aqui para Balneário, eu tinha acabado de fazer a radiografia, meu Deus, a radioterapia. Aí eu cheguei, estava até um pouco abatida, magra, porque abate um pouquinho o tratamento, né? Mas com a esperança, com a certeza que o Senhor tinha feito a obra na minha vida. Aí eu chegando aqui, né, não conhecia ninguém, mas o Senhor testificou através de várias pessoas, de várias formas, que eu estava curada, né? Então, para mim foi uma alegria tremenda, porque isso é um presente de Deus. E um milagre desse é um presente de Deus. Mas assim, como a pastora falou, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E isso é um ato de amor. Se a gente se ama, a gente precisa se cuidar, né? Então a gente precisa ter o zelo de se cuidar, de fazer os exames direitinho, para que tudo fique bem, né? Eu me amo, por isso que eu me cuido, né? Então eu espero que vocês, a partir de hoje, quem não tem o zelo pelos seus exames periódicos, que passe a fazer isso, porque é importante. E nós somos o templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar desse templo com amor, com o mesmo amor que o Senhor tem por nós precisamos amar o templo do Espírito Santo. Amém? Não vou falar, mas já passou meu tempo. Amém. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, te agradeço, Paizinho querido, por essa bênção, ó Deus, nós somos gratos. Muitas vezes nós só damos valor quando nós estamos doentes, Paizinho querido, mas em tudo o Senhor dá graça, Paizinho querido. Muito obrigado pela cura, pela restauração completa na vida da pastora Eva. Pai, nós te louvamos por essa bênção de Deus nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Irmãs, nós vamos ter aqui 3 ministrações rápidas, né? Eu vou tentar ser rápida. 1 Tessalonicenses, aquilo que a pastora Beth, ela compartilhou aqui no começo, foi a palavra que o Senhor me deu para nós darmos início, né, esse culto de mulheres. E aqui diz assim, né, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente
e que todo o espírito, diga assim, espírito, alma e o corpo de vocês, amém, sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aqui fala do corpo, do espírito, da alma e do corpo. Consegue pôr ali o videozinho? Não, só o desenho ali. Nós vamos falar hoje do espírito, da alma e do corpo. Irmãs, espírito, né, o nosso espírito, depois que a gente aceitou, convidou Jesus para entrar na nossa vida, o nosso espírito é o Espírito de Deus que habita em nós, ele é nossa comunhão, a intuição e a consciência. Quando se fala de espírito, se fala de comunhão, intuição e consciência, né? Com o Espírito Santo nós podemos ter comunhão com o nosso Deus, comunhão com as pessoas, e a nossa consciência, a nossa intuição, sabe quando a gente diz assim, Deus não fala comigo, e de repente vem aquela vozinha lá dentro de você, e você tem certeza que é Deus falando contigo? É a nossa intuição e a nossa consciência, de reconhecermos quem é Deus, quem nós somos e o que Deus tem para a nossa vida, amém? Isso é o Espírito. A nossa alma, nós muitas vezes confundimos a nossa alma com o nosso espírito. Precisa ficar claro o que é a nossa alma. A nossa alma é a mente, os pensamentos, as nossas vontades e as nossas emoções. Isso é da alma. Amém? Isso precisa ficar claro na nossa vida. Nós precisamos saber discernir o que é uma coisa e o que é outra. E o nosso corpo? O nosso corpo é cérebro, membros e a área sexual. E às vezes a gente diz assim, não, agora a gente veio para Jesus, né, e não estou nem aí para o nosso corpo, não estou nem aí para a nossa alma. E a palavra de Deus diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam estar irrepreensíveis. Nós precisamos cuidar dos três. Amém? E nesse tempo nós vamos estar ministrando sobre isso, né? Vários testemunhos, às vezes nós precisamos, por falta de conhecimento, no sentido, não de ignorância, mas de não conhecermos, a gente não sabe como lutar, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como se lidar com aquela situação. Então nós precisamos conhecer, para daí nós podemos lidar com aquelas situações, amém? E eu indo, né, agora estou fazendo academia, glória a Deus, né, depois de 52 anos na minha vida, nunca fiz academia, nunca gostei. Eu fui na médica e depois dos 52 anos as coisas começam a cair, né, cai tudo e a gente não sabe, mas não era assim, como é que agora está desse jeito, né? E a gente precisa então tomar uma iniciativa, porque isso Deus não vai fazer por nós, amém? E eu comecei, eu nunca gostei de academia, eu fui na médica e ela disse, Cristiane, procura algo que você vai gostar de fazer. Eu pensei, mas eu nunca gostei de academia, né? Mas eu, né, fui lá insistir, né, fiz a minha parte, paguei 1 ano já para daí não desistir, né, porque agora está pago. E, irmãos, depois de 45 dias eu estou começando a gostar, né? Eu já estou começando a ver os benefícios no meu corpo, né? E quando eu estava planejando todo esse culto, eu estava andando lá e já preparando todas as coisas, aí a nossa mente começa, né, a trabalhar. E eu estava andando e, como é que eu vou, que título que eu vou colocar, o que eu vou falar? E Deus me colocou o versículo que fica em 1 João, deixa eu ver onde é que está aqui, 1 João 14, 19. Põe ali para mim. Depois tu deixa isso aqui para as pessoas gravarem o que é isso aí, para a gente estar. 1 João 4, 19. Vamos ver. Vai dando glória a Deus aí, vai orando, vai intercedendo para que tudo dê certo, em nome de Cristo Jesus. Se não, procura aqui também. 1 João 4, 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga assim comigo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãs, você já viu como às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil a gente amar até o nosso marido.
Quando tá tudo no love, aí tá mil maravilhas, né? Mas falou uma coisa que a gente não gostou, não fez o que a gente pediu, já odeia. Já está a ponto de pedir o divórcio. Não é assim ou é só comigo? Uma vez uma pastora dando uma aula, ela disse assim, contando a história lá, um caos que aconteceu entre ela e o marido dela. E daí contou aquele caos e a gente ficou, meu Deus, né? E agora o que deu? Desfecho, né? Daí o pessoal perguntou assim, tá, pastora, tu nunca pensou em se divorciar? Ela disse, nunca pensei em divorciar, mas em matar sim. Então tipo assim, né? É mais ou menos desse jeito, né? Mas graças a Deus, porque Ele nos amou primeiro, a gente pode agora aprender a amar as outras pessoas. Às vezes a gente se vangloria e diz, não, porque eu amo a Deus, eu dou minha vida por Deus. Irmãos, nós só podemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Senão não tem como. E eu indo para a academia aquele dia, daí eu comecei, tá. Aí eu, né, o que está lá na parede lá e no bolo ali, né? Eu me amo porque Ele me amou primeiro, né? E eu só consigo amar as outras pessoas porque Ele me amou primeiro. Imagina, a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, né? Às vezes a gente já não ama o nosso irmão que está do nosso lado, imagina o nosso inimigo. Então é um processo que a gente precisa aprender, que a gente precisa se identificar com a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus nos ajudar a amarmos as pessoas, a amarmos a Deus. Isso é função do Espírito. Então, meu papel nessa noite é falar rapidamente sobre o Espírito Santo de Deus. E isso em Lucas 8, bem breve ali, rapidinho. Lucas 8, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 8, você que trouxe a sua Bíblia, para não dizer que fui eu que falei, mas está escrito. Lucas 8, 40 do 48 diz assim, eu vou ler aqui, eu vou ler no 42b. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, imagina, uma vez por mês para nós já é um peso, imagina essa mulher, 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém? Irmãs, hoje de manhã, buscando de Deus, eu tinha uma outra passagem que eu ia compartilhar, mas não era de uma mulher, então hoje de manhã não, vou falar de uma mulher. Essa mulher passou e tocou nas vestes de Jesus. Diz aqui que ela passou, tentou passar desapercebida e tocou nas vestes de Jesus. E na hora que ela tocou, ali diz na borda das suas vestes, ali no finalzinho da sua roupa, ela só tocou ali. E imediatamente a palavra de Deus diz que ela foi curada. Imediatamente, instantaneamente ela foi curada. E pedindo ao Espírito Santo me dá graça para trazer uma interpretação dessa palavra às minhas irmãs. E Deus colocou no meu coração, irmãs, essa mulher, ela não era cristã, mas ela ouviu falar, naquela época, os rumores de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Imagina, 12 anos sofrendo de hemorragia,
havia gastado todos os seus recursos, tudo aquilo que ela podia fazer, ela fez, e ninguém pôde curá-la. Então ela, de repente, ouviu falar de Jesus, que ele podia curá-la. Ela foi de uma forma despretensiosa, não despretensiosa, ela foi, porque na época as mulheres que sofriam de hemorragia, o costume da época, elas tinham que ficar afastadas. Elas não podiam estar no meio da multidão. E se elas estivessem no meio da multidão, as pessoas que estavam à volta dela se tornavam imundas igual ela. Então ela teve que fazer isso meio que escondidinho. Tinha uma multidão, né? Ela não se vestiu de rosa, ela se vestiu de branco, de preto, daí ela conseguiu disfarçar bem ali, né? Chegou ali por trás de Jesus e ela sabia, se eu tocar, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E essa pessoa então passou, tocou em Jesus, e Jesus ali no meio da multidão sabia que alguém tinha tocado nele de uma forma diferente, porque ele sentiu que dele saiu poder para curar aquela pessoa. E aquela pessoa então, Jesus perguntando, quem me tocou, e daí ela com medo, porque se ela falasse, as pessoas tinham direito, era lei, podiam apedrejá-la, mas com medo, ela viu que não tinha mais condições, ela tinha que dizer que foi ela, e ela chegou e disse, não, fui eu que toquei, e ela contou a história dela, e ela disse que foi curada. Irmãs, quando nós tocamos em Cristo Jesus, muitas vezes eu e você carregamos fardos, carregamos frustrações, aflições, angústias, e a gente tenta de toda forma encontrar encontrar uma fuga, encontrar um recurso para aquilo, encontrar uma cura para aquilo, encontrar uma solução para aquilo, e de repente a gente gasta tudo, a gente vai em tudo que a gente sabe, e nada daquilo resolve. E essa mulher então teve uma atitude, tocar em Cristo Jesus. Ela ouviu falar que de repente ele podia fazer algo por ela, e ela foi lá, tocou em Jesus, e imediatamente essa mulher foi curada. Ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança, nenhum idoso que toque em Jesus, sabendo que Ele é o nosso recurso, que só Ele pode dar solução para aquela nossa dificuldade, quando nós vamos de coração sincero, quando nós vamos dar o nosso jeito de, eu vou tocar em Jesus, independente, estou doente, estou enferma, estou chateada, estou angustiada, estou frustrada, estou decepcionada, estou magoada, mas mesmo assim, eu vou tocar em Cristo Jesus, porque Ele é a resposta para tudo isso na minha vida. E quando essa mulher tocou em Cristo Jesus, ela não passou desapercebida. Irmãs, quando nós buscamos a Cristo Jesus com sinceridade do nosso coração, nós não passaremos desapercebidos diante dele. Você crê nisso? Nós não passamos desapercebidos. Eu sei que aqui várias mulheres têm um testemunho, né, de ter tocado em Cristo Jesus e onde que Jesus transformou aquela situação da vida dela. Essa mulher, 12 anos havia sofrido. A autoestima dela estava lá embaixo. Ela estava frustrada. Ela não podia estar mais junto num convívio social. Todos abandonaram ela. Tinham que abandonar ela. E de repente, né, ela tocou em Cristo Jesus. E algo de precioso aconteceu. E no versículo 48 diz assim, esse daqui foi o tópico de todas as coisas. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Irmãs, quando nós nos achegamos a Cristo Jesus, nós deixamos de ser uma qualquer, nós deixamos de ser um número, nós deixamos de ser, sei lá, alguém, talvez de menor importância, e Ele olha para nós e nos chama de filha. Você sabe que tremendo isso? Talvez você teve experiência boa com seu pai, com a sua mãe. Eu não tive com meu pai. Nunca ouvi ele me chamar de filha, né, mal e mal pelo meu nome. Quando era o nome inteiro, então a coisa estava feia mesmo.
Mas o dia que eu tive essa experiência com Cristo Jesus, Deus curou o meu coração. E eu pude olhar para o meu pai de uma forma diferente. Não cobrava mais, eu cobrava dele algo que ele não tinha para me oferecer, porque ele também não havia recebido. Mas quando eu entendi que o amor de Cristo Jesus entrou na minha vida, eu pude olhar para ele, eu pude perdoá-lo, eu pude estar com ele, eu pude abraçar ele. E hoje, já fazem quase 20 anos, Deus recolheu ele, mas recolheu ele salvo, recolheu ele transformado. Toda a situação na nossa casa se converteu, mudou, porque Cristo Jesus entrou e transformou a nossa vida. Quando Deus olha para nós, imagina, multidão, e Deus nos conhece pelo nosso nome, e nem pelo nosso nome, Ele nos chama de filha. Meu Deus, isso para mim é um bálsamo. E essa mulher, onde que todo mundo estava querendo apedrejá-la, essa mulher, Jesus olha para ela e diz, filha. Que tremendo. Depois ele diz, a tua fé te salvou. Às vezes a gente fica orando, Deus me dá fé, e realmente nós precisamos de fé, e é Deus que nos dá essa fé. Aí eu pensei, mas Jesus, essa mulher nem conhecia Jesus, como que ela tinha fé? Ela tinha fé porque Deus havia colocado a fé no coração dela. Amém? A tua fé te salvou. E no final ele diz assim, vá em paz. Quando nós tocamos em Cristo Jesus, quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus, quando Ele olha para nós e nos chama de filha, Ele nos sela com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, um dos frutos dele é a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que ainda que a gente está no meio de uma situação bem difícil, bem complicada, a gente pode olhar para Ele e saber que a paz que excede todo entendimento está na minha vida, está na sua vida. Isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? A vinda do Espírito Santo em nós é para aplicar a vida de Cristo Jesus em nós. A Bíblia diz que assim como Jesus é, nós somos, nós seremos. Então Cristo Jesus em nós, o Espírito Santo começa a mostrar, começa a nos ajudar. Você já viu quando a gente começa a dizer que a gente é evangélica, a gente é cristã, a gente é crente, as pessoas dizem assim, não, agora vocês se acham santinhas, agora vocês são tudo santinha, não vão lá na sua igreja porque todo mundo é santo. Não, não, não. A gente reconhece Jesus porque a gente sabe que a gente precisa de Jesus, que nós somos falhos e que sem Jesus na nossa vida nós não conseguimos. É por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudando. O Espírito Santo, Jesus quando ele foi para a cruz, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vai nos ensinar em toda a verdade, aquele que vai nos ajudar na nossa fraqueza, aquele que quando a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, ele diz, ei, tem solução, confie em Deus, espere em Deus, e você verá a glória dele sobre a sua vida. Aquele que quando vem um diagnóstico médico, e diz assim, meu Deus, é um câncer, e agora? Ele vai trazer a paz no seu coração, ele vai dizer, eu estou junto contigo. Se você passar pelas águas, eu vou estar junto contigo. Se você passar pelo fogo, eu estarei junto contigo. O quarto homem da fornalha está junto conosco. Amém? O quarto homem da fornalha está junto conosco. E isso é o Espírito Santo de Deus em nós, nos ensinando a confiar em Jesus, nos ensinando, sabendo que só nele temos a resposta, que só Ele pode todas as coisas. Amém? Só o Espírito Santo nos sela como propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus! Nós somos propriedade exclusiva, única de Deus. Onde que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não pode nos tocar. Ele vai tentar, mas ele não pode nos tocar, porque há um selo na nossa vida. Há um selo que diz, não toque nelas, porque elas são propriedade minha, exclusivamente meu, diz o Senhor.
Maravilhoso demais. Não limite o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, depois do terceiro dia morto, Ele habita em mim e Ele habita em você, amém? Não limita o poder de Deus na sua vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz deixar o velho homem, a velha criatura, a antiga Cristiane, que era orgulhosa, que era turrona, que era ruim de perdoar, que era, sabe, se achava. O Espírito Santo veio em mim e Ele começou a trabalhar na minha vida. Diz: ei, Cristiane, essa velha Cristiane aí não existe mais. Coisas novas eu farei a partir de você. Irmãs, eu jamais pegaria num microfone e falaria para um público desse ou qualquer outro público, porque eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida. Mas o Espírito Santo em mim, Ele me capacita, porque Ele tem um chamado na minha vida, amém? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo em nós. Não deixe a alma dominar, mas deixe o Espírito Santo te ensinar. Queria terminar com essa frase. Nós vimos lá que a nossa alma é as nossas vontades, as nossas emoções, põe lá de volta, e a nossa mente. Onde é que é a maior guerra nossa? Onde que é a maior guerra na nossa vida? Na nossa mente. Aonde que a gente complica tanto? Nas nossas vontades. Se o meu marido não fizer daquele jeito, o bico cresce. O Pinóquio por mentir, o nariz crescia. A gente por não, o marido não fazer a nossa vontade, o nosso bico cresce. A gente já não quer mais agradar o marido, porque a gente, as nossas vontades e as nossas emoções. Um dia está 1000 maravilhas, aleluia, glória a Deus. Um dia o meu marido vai na padaria e diz: amor, o que tu quer comer? Traz um bolinho. Aí vai lá, recebe aquele bolinho. Outro dia ele quer fazer o agrado, traz aquele bolinho. De novo esse bolo, já estou enjoada desse bolo. As nossas emoções, umas horas a gente está tão bem, outra hora a gente está tão mal. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãs, nós vamos ter agora a Priscila. Ali chegou, glória a Deus. A Priscila, aplauda Jesus na vida dela. A Priscila é desse testemunho vivo, que Deus fez, e ela vai contar um pouco sobre o testemunho que Deus fez na vida dela, amém? Boa noite, irmãs. Eu vou tirar esse salto, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? Ai, Jesus. Vontade, a alma, vontade de descansar. Mulheres, talvez você está aí com sono, cansada, estressada, magoada, sei lá. Talvez você está feliz demais, talvez você, E a nossa alma, ela produz tantas coisas em nós, e muitas vezes a gente toma atitudes baseado nisso, E eu quero contar para vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida, bem rapidinho. Eu tenho 33 anos, eu sou casada há 18 anos, Eu conheci meu esposo com 15 anos. E a nossa história é uma loucura, que no final deu certo, porque Jesus entrou no meio, Eu com a minha mãe, ela tem 7 filhos, nós somos em 7 irmãos, e cada filho tem um pai diferente. Os únicos que têm o mesmo pai é a Joyce, a minha irmã, e o Diogo, que são do último, não é o último relacionamento dela, que agora ela já tem outro. Mas enfim, nesse meio tempo, a minha mãe com 7 filhos, ela não conseguia dar conta, 7 crianças, então ela sempre nos largou com a nossa avó. E na casa da minha avó, o meu avô me rejeitava, Ele me rejeitava porque eu era a única pretinha da família, inclusive acho que eu ainda sou, bem pretinha. Tem a Pamela agora, que a minha irmã. Só que a Pamela, ela foi criada também pelo pai dela, Então assim, a gente está tendo contato, acho que 3 anos, Pam? 3, 4 anos que a gente começou a ter contato. Ela foi criada pela família do pai dela, então a gente não tinha contato. A Patrícia também, a minha irmã, foi criada por uma outra família, a gente começou a ter contato faz 10 anos, Paty? Foi quando eu vim para Balneário, Mais ou menos, Então assim, a gente ficou sempre
para um lado para o outro. E isso foi gerando feridas no meu coração, porque eu me sentia muito rejeitada por viver dessa forma, né? Ainda mais porque meu avô dentro de casa não me suportava. Então, ele sempre me mandava sair de perto dele e tal, tinha toda aquela coisa. E isso, queridos, foi gerando traumas terríveis na minha vida, né? Então, com 11 anos, eu arrumei meu primeiro namoradinho e perdi a virgindade com 11 anos. Porque ninguém me explicava nada, eu não sabia nada. Eu só via aqueles homens entrando e saindo dentro de casa. Então, eu achava que namorar era natural, né? Então, 11 anos perdi a minha virgindade. Com 12 anos, mais ou menos, eu fui abusada, né? Não chegou a ter o ato, mas o cara me abusou. E eu fui falar para minha mãe, ela não acreditou em mim. Então, queridas, foi gerando traumas terríveis no meu coração, né? Eu me sentia suja. Eu me sentia muito mal. E aí a minha avó e meu tio iam embora e eu comecei a namorar com o Jeff, meu esposo hoje. Depois de ter vários relacionamentos, inclusive, queridas, era algo tão ruim na minha vida. Tinha momentos também que eu via minha mãe tendo relações sexuais com esses homens, né? Era sempre pequeno um lugar, então eu via isso. Então o sexo na minha vida entrou muito cedo. Então para mim aquilo era sem querer, sem pensar, era algo que se tornou natural para mim. E aí eu conheci o Jeff e eu falei, só que eu já tinha criado um bloqueio, uma casca, sabe uma tartaruga que cria uma casca, né, que não deixa ninguém tocar, ninguém chegar perto? E na verdade, queridas, o meu único sonho era ter um relacionamento que alguém me amasse. Só que como eu tive vários relacionamentozinhos nesse meio tempo, de 11 anos até os 15, isso foi me ferindo, e eu achava que o homem era tudo igual, né? Que era dessa forma mesmo. Só que o Jeff, ele é uma bênção. Quem conhece ele sabe. Ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, ele sempre foi assim. E a Priscila sempre foi explosiva, sabe? Sempre falei demais. E, enfim. A gente começou a ter um relacionamento, porque minha avó ia embora para o interior, ela falou, ou você vai embora, ou você... Minha avó também não tinha entendimento, né, queridas? Hoje ela não está no nosso meio, então para vocês verem como que a minha vida foi. Ela falou, ou você vai embora para o interior, ou tu vai morar com o Jeff. Com 15 anos eu fui morar com o Jeff. A gente não trabalhava. Eu não sei como que a gente viveu. Senhor. Mas, e aí a gente foi criando um relacionamento, a gente começou, né? Moramos juntos, tivemos o primeiro filho, sem entendimento nenhum. E a gente brigava muito, só que a gente achava que era normal, né? Todo casal briga mesmo. A frase do mundão é essa aí, todo casal briga, é normal, né? Eu digo para vocês que as brigas sem Jesus, elas são muito diferentes do que quando você está em Cristo Jesus, né? Porque quando eu brigava com o Jeff, não tinha tempo. Se ele falasse qualquer coisa, eu já avançava nele, enfiava o tapa na cara dele. Eu era assim, eu falava, não, nenhum homem vai mandar em mim, nenhum homem vai falar o que eu tenho que fazer, entendeu? Nenhum homem vai dizer como que eu sou, o que eu tenho que... Então, se ele falasse qualquer coisa, eu já enfiava a mão nele. Era automático. E o Jeff, com toda a calma, toda a paciência, ele me segurava e ele falava, para com isso. E aí, nisso, a minha família tinha um costume muito grande de beber, e eu comecei a beber e fumava. E todas as vezes que eu bebia, chegava em casa, tinha briga. Era beber e tinha briga. Porque o Jeff não queria chegar perto de mim porque eu estava bêbada, e eu achava aquilo um absurdo, e aí eu avançava nele. Chegou uma vez, a nossa última briga feia, eu lembro até hoje. Eu saí com as minhas amigas para beber, e naquele dia eu estava decidida a usar drogas. Naquele dia eu estava decidida, né? Eu bebia bastante, fumava e tal. Vou usar farinha, que é o que a minha amiga naquela época usava. Eu falei, vou usar farinha. E aí a gente foi para um bar e começamos a beber. E aí ela foi lá e comprou a farinha. E quando ela chegou no banheiro, eu falei, vamos lá. Aí tinha uma outra guria que estava com a gente. Ela falou, para, Priscila, não faz isso, você vai acabar com a tua vida. Ela me incomodou tanto que eu falei, tá, sua chata. Eu estava bêbada, tá bom, não vou usar não, deu, tá bom. Hoje eu entendo que foi o próprio Deus que me livrou disso, né? Pensa, uma guria que nem tinha intimidade comigo, ela meio que me obrigou a não usar a farinha naquele dia, né? Então, cheguei em casa, naquela noite, fui dar um beijo no Jeff, ele não quis me beijar, pronto, já enfiei o tapa na cara dele. Foi automático. Ele falou, não, eu já... E aí naquele dia, o Jeff perdeu a paciência comigo, ele pegou e avançou em mim também, né? Eu lembro que eu caí no chão,
Uma coisa que acontecia, queridas, olha, uma coisa... O diabo, quando ele toma posse da nossa vida, é uma coisa terrível. Quando a gente é dominado pela alma, sabe? Quando a gente quer fazer só o que a gente quer, não importa as consequências. Né? Era assim, eu brigava com o Jeff, aí ele saía de casa, né, ia para lá, eu ficava sanzinha na hora. E chorava a noite inteira. Porque aí olha o que aconteceu, né? O diabo me fazia sofrer a noite inteira, chorando, porque eu achava que tinha perdido a minha família. Né? Queridos, era automática. Ele saía de casa, parecia que nem tinha bebido. E eu ficava sofrendo a noite inteira com aquilo. Aí, eu estava no chão, o Jeff em cima de mim. Aí a gente brigou, né? Saiu na mão. E aí ele pegou e saiu. Aí o Wesley chegou em mim e falou: nossa, mamãe, o papai é tão ruim, né? Por que ele está te batendo? Só que não era isso. Né? E aí veio um filme na minha cabeça. Se eu chorar, queridas... É porque assim, ó, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, sabe? É um choro de alegria. Hoje eu estava lembrando do meu testemunho. Queridas, lembre da onde Deus te tirou, porque se você lembrar, você vai querer sempre ser uma mulher melhor. Sempre. E aí o Wesley falou isso, aí eu falei: não, filho, não é isso. E aí eu me lembrei, eu falei: meu, eu estou repetindo a história da minha mãe, sabe? Eu vou me separar, meus filhos vão... Olha a imagem que eu estou gerando no Wesley, né, do pai dele, e não era verdade. O Jeff era um homem muito bom. E aí, naquela noite, como eu falei para vocês, eu fiquei sanzinha na hora que aconteceu tudo isso, chorei a noite inteira, sofri a noite inteira, e aí no outro dia, a gente já ia na célula, como hoje no grupo familiar que a gente vai, né? E eu falei: Deus, primeira oração que eu fiz, se o Senhor existe, eu vou mudar minha vida. E amanhã nós vamos para a igreja, meu marido vai querer ir para a igreja, a gente vai ser transformado. Aí no outro dia ele chegou de manhã, eu falei: vamos para a igreja? Ele falou: não, eu não vou para a igreja nenhuma. E aí tá, só que eu estava decidida aquele dia, porque alguém tinha falado de Jesus para mim, e eu queria saber se realmente Jesus transformava a vida de alguém. E aí quando chegou a noite, eu estava me arrumando, acho que ele viu que eu ia mesmo, e ele foi e se arrumou, e a gente foi para a igreja naquele dia. Né? Naquele dia... O Senhor tocou nosso coração assim, ó, de uma maneira sobrenatural. E aí eu falei: Senhor, se o Senhor existe, eu não quero mais ser assim. Pai, eu desrespeito meu marido, mas a verdade é que eu sofro com isso. Eu me senti uma mulher podre por dentro, suja. Eu bebia e eu dava risada. Queridas, eu era a mulher mais divertida da turma. Eu brincava, ria, achava que era alegre, mas na verdade por dentro eu estava muito mal. Eu estava muito mal. Por dentro eu só tinha feridas, sabe? E doía demais. Toda vez que eu bebia e brigava, eu falava: não, eu vou parar de beber, eu vou ser uma mulher melhor, e eu não conseguia. Irmãs, você não consegue sem Jesus, não tem como. Eu tinha o desejo de ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, mas sem Jesus é impossível isso acontecer. Tu não vai conseguir ser uma esposa boa, uma filha boa, uma mãe boa se você não tiver Jesus. E daquele dia em diante, o Senhor começou a transformar. E eu lembro que a gente começou a pegar firme na igreja. E eu lembro que eu fui me aconselhar com o pastor na época. Queridos, usem o líder de vocês para ajudar vocês. Né? Pessoas que têm o Cristo, pessoas que podem te trazer algo para mudar a tua vida. A gente precisa uns dos outros. Sozinha você não consegue nada. E meu marido naquela época falou, a gente brigava e o pastor me deu uma direção. Para mim aquilo era uma novidade. Quando seu marido falar qualquer coisa, você fica calada. Priscila fica calada. Meu Deus, para mim foi muito difícil. Mas o Espírito Santo estava começando a falar mais alto. Eu estava deixando ele me guiar. E a minha alma, aí a gente brigou. A primeira briga depois desse conselho. E a minha alma já toda agitada, né? Já queria brigar, já queria. E aí o Espírito Santo falou, calma, fica quietinha. E eu fiquei quietinha. Aí o Jeff falava, não adianta você se fazer de santa não, você não é assim não. O que você está fingindo? Tu não é assim. E aí eu lembro que eu ficava quieta, e ainda me provocava no final, né? Eu ficava quieta, e aí respirava fundo. E daquele momento em diante, queridos, o Senhor foi transformando, dia após dia, o nosso relacionamento. Por quê? O Wesley teve que ser transformado, a Maiane, eu, o Wesley via nossas brigas. O Wesley, depois que a gente foi para Cristo, qualquer discussãozinha que ele via, mim e do Jeff, ele se apavorava.
Queridos, os nossos filhos se apavoram quando eles veem briga. Os nossos filhos, eles doem, machuca neles, eles veem um casal brigando, se ofendendo. A Beth falou uma coisa no curso de casais e ficou no coração de todo mundo isso. Às vezes a gente não quer beijar, abraçar o nosso marido em casa, né? Perto dos filhos, ficar se agarrando, mas a hora que a gente quebra o pau, a gente faz tudo na frente deles. Ou seja, os nossos filhos vê só a parte ruim e o que é bom. Você acha que nossos filhos vão querer ter relacionamento? Vendo só coisa ruim? É claro que eles não vão querer. Então tudo isso foi sendo construído em nós, o Senhor foi transformando as nossas vidas. Queridas, hoje eu sou uma mulher apaixonada por Jesus Cristo, como a pastora falou no começo, porque na minha cabeça não tinha ninguém que me amava. Eu até achava que as pessoas gostavam de mim, mas amar mesmo, né? Porque uma mãe que não dá atenção para ti, a minha avó sempre cuidou de mim, só que a minha avó era muito bruta, por isso que eu sou bruta, gente, me perdoem. Fui criada por uma mulher meia bruta. Mas Jesus tem nos transformado a cada dia. E o que eu quero falar para vocês? A alma, deixa eu pegar aqui. O salmista, ele fala assim: aquieta a minha alma, Senhor. Porque você está abatida a minha alma, porque você se perturba dentro de mim. E eu me encontrei nesse momento, nessa situação em alguns momentos. E depois de cristã, eu fiquei revoltada e falei para Deus por que eu tinha nascido mulher. Eu não queria ter nascido mulher. Por que mulher tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, trabalhar, ficar bonita, e enfim. E aí eu fui questionando Deus, né? Depois de um tempo já em Cristo, aí a minha alma começou a ficar perturbada. Queridas, perturbada. E eu sei que às vezes você se questiona também. Porque você está cansada, você está exausta, você está chateada. Às vezes a gente acha que o nosso marido não está dando atenção, né? Os nossos filhos não dão valor no que a gente faz. A gente arruma tudo, eles bagunçam tudo. A gente pede uma coisa, eles fazem o contrário. As líderes falam para as ovelhinhas fazer de um jeito, as ovelhinhas fazem de outro, né? Então assim, tem hora que cansa. Mas queridos, quando a gente deixa a alma falar mais alto, cansa mesmo. Cansa mesmo. Quando você estiver se sentindo cansada, pode ter certeza que a sua alma está falando mais forte dentro de você. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Correr para os pés de Cristo e pedir para o Espírito Santo nos guiar. E aí eu comecei a brigar com Deus. Por que eu tinha que fazer tanta coisa? Não era justo. Eu estava me sentindo cansada. Né? Por que mulher tinha que fazer tanta coisa? Por que mulher tem que dar conselho em casa? Né? Por que mulher tem que ajudar? E por que isso? E por que aquilo? E eu estava lendo Gênesis. Olha o que... E olha o que o Senhor fala. Calma aí, deixa eu me encontrar. Deus falou: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Esse é seu propósito de mulher. Ah, mas eu não quero casar. É o propósito da mulher. Corresponder o seu marido. É o propósito da mulher. Cuidar da casa, auxiliar, ajudar. Queridos, mulher faz muito mais que isso, né? O Senhor colocou coisas em nós. Eu fico pensando, mas não é pra gente dominar o mundo não, como algumas mulheres ficam falando aí por aí. Não, a gente não vai dominar o mundo. Né? Porque a gente veio para ajudar os homens. Né? A única pessoa que pode dominar esse mundo é Jesus Cristo, aleluia. Né? Mulher não vai dominar nada. Essas mulheres que ficam brigando por poder, que elas querem ser... Eu queria encontrar a mulher que brigou pra gente trabalhar, que eu queria bater nela. Eu nunca pedi para trabalhar. Eu queria ficar na minha casa, cuidando das minhas coisas, dos meus filhos, entendeu? Eu queria encontrar ela um dia. Brincadeiras à parte, queridas. O Senhor, Ele nos fortalece a cada dia, né? Ainda que a nossa alma seja agitada, perturbada, a gente lembra que as nossas mentes, as nossas vontades têm que ser baseadas na palavra de Deus. Tem algumas mulheres que se sentem cansadas do jeito do marido, do que o marido está fazendo ou falando. E sinceramente, queridas, o casamento é um tratamento diário para as nossas vidas, não é? A gente tem que perdoar todos os dias, né? Tem que tentar ser amável todos os dias, companheira todos os dias, né? As meninas que não casaram ainda já vão se preparando, porque vocês vão ter que ser assim também. E está tudo certo. Não rejeite o propósito de Deus para a sua vida. Você é mulher. Você não foi formada com o peso de ser mulher. É um privilégio ser mulher. Porque se você está ali, as coisas funcionam. Né? A mulher veio para ajudar.
Então, mulher, você foi formada para ajudar. Esse é o seu papel. Então, todas as vezes que a sua alma estiver perturbada, você vai falar: quieta-te, alma, porque eu adoro ao Senhor e somente a Ele. A palavra diz: adora o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então, queridas, hoje meu casamento é um casamento transformado. Tem discussão às vezes? Tem. Só que a Priscila não sai avançando em todo mundo, mas não sai falando o que quer, falando o que pensa. E quando eu sei que eu vou falar o que não deve, eu calo a minha boca e saio de perto. Porque às vezes, queridas, a gente não está num dia bom. Né? Não digo nem só pelo cônjuge, eu digo no trabalho, né, com os filhos. Quando você estiver assim, fica quietinha. Fala para a alma: fica quieta. Adora a Deus e somente a Ele. Fica quietinha. A gente tem que dar essa ordem para a alma todos os dias. Então, queridas, o Senhor transformou meu casamento, a minha vida, a minha história. O meu pai é preso desde que eu nasci, eu não conheço meu pai, então eu fui criada sem pai. E aí quando eu descobri na palavra que ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não vou te abandonar, eu falei: meu, é esse Deus que eu preciso, né? O Senhor livra você de todo mal, o Senhor te cura todas as feridas, Ele te sustenta, Ele te guarda. Tudo que eu necessitava. E detalhe, eu fiquei abismada de saber que Deus me amava sendo uma mulher totalmente ruim desse jeito. Como que um Deus pode amar uma mulher como eu? Como? Eu não entendia isso. E isso para mim foi tão constrangedor que eu decidi entregar toda a minha vida para Ele, a minha família, o meu tempo, tudo que eu tenho, queridas. Então seja assim. Dá uma ordem para a sua alma e adore a Deus, porque Ele merece. Amém, queridas? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Passei um minutinho, pastor, me perdoe. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus na vida da Liz. Essa é a Liz que eu falei, né? Eu falei no começo, lembra em 2019, quando você, vamos fazer um evento de mulheres, né? Essa é a Liz que falou. Né? Eu falei sobre o espírito, sobre a alma, né? E a Liz, ela vai falar sobre o corpo, né? Ela tem prioridade para falar disso, né? Ela tem o carro rosa da Mary Kay, né? Então, glória a Deus, Deus vai usar a vida dela aí para falar um pouco sobre o corpo, né? Que nós precisamos, nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo, amém? Boa noite. Então, meninas, eu separei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês, porque às vezes a mulher, ela tem muito esse papel de querer dar conta de tudo, né? Cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido, cuida do sobrinho, daí ajuda fulano, tem que estar tudo lindo, maravilhoso. E daí, às vezes, a gente esquece de cuidar da gente, né? Mas, como diz lá em 1 Coríntios 16, Deus habita no nosso corpo, então é a casa dele, né? Então a gente precisa cuidar. E claro que a gente cuidando vem também os benefícios, né? A gente fica um pouquinho mais magrinha, a gente se olha no espelho e se ama. Então, tudo isso é consequência de você cuidar do seu corpo, né? Para que o Espírito Santo, né, habite nesse corpo. E claro que a gente não precisa sair por aí fazendo dietas loucas, não é nada disso, tá? É só uma questão mesmo da gente se olhar, da gente se amar. Né? Vou dar um exemplo. Quem é assim, às vezes tá lá em casa nos afazeres, mas aí tu não para se arrumar. Mesmo que seja para ficar em casa, mas eu vou ficar em casa, mas vou botar uma roupinha assim que eu me olhe no espelho e eu me goste. Eu vou pelo menos então amarrar meu cabelo, vou passar uma máscara de cílios, porque a gente também tem que se amar, né? Então quando a gente se arruma, a gente tem esse auto-amor, esse autocuidado. E aí isso também reflete na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Então, a palavra de Deus, ele fala muito que a gente tem que pregar o evangelho. Só que a gente prega o evangelho com o nosso exemplo, com o nosso comportamento. Daí as pessoas vão olhar para a gente e vão falar: nossa, o que essa mulher tem de diferente? Nossa, porque ela está sempre linda, ela se ama, ela tem uma luz diferente. Então, é todo um conjunto, né? Que às vezes a gente pode, sem querer, deixar de lado, pelo fato da gente querer, né, abraçar o mundo, querer que tudo fique perfeito, né? Porque eu acho que a maioria das mulheres são assim: a casa tem que estar impecável, aí o filho tem que estar impecável, não sei o quê, né? Então a gente quer deixar tudo bonito, né, para receber elogios e etc. Então, cuidar do corpo é auto-amor, é preservar a casa que o Espírito Santo, né, habita.
E aí, né, vou dar uma receitinha para vocês, porque na verdade tudo são padrões, né? Então são hábitos, que às vezes a gente tem o hábito de, às vezes, comer demais, ou comer errado, ou tem o hábito de não parar para se olhar no espelho, para, vou ver como é que tá meu cabelo, né? Meu cabelo não tá legal hoje para ficar solto, mas então vou amarrar, vou deixar ele bonitinho. Então tudo isso são hábitos, né? E hoje vocês poderiam fazer uma análise, o que eu poderia estar mudando de hábito na minha vida? Será que eu não estou me arrumando? Será que eu nunca mais passei uma maquiagem, né? Nunca mais passei um rímel, nunca mais cuidei do meu rosto? Quando foi a última vez que eu fiz um exercício físico? Será que eu tenho me alimentado adequadamente? Então, assim, começar a mudar hábitos pequenos, porque isso vai ser ótimo, né, para a sua saúde. Automaticamente também a gente tem mais disposição, né? Então, se a gente tem mais disposição, a gente vai fazer muito mais coisas num dia, né? Numa semana, num mês, num ano. Então, isso vai impactar diretamente na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, o hábito, às vezes tu nem percebe que tu tens um hábito ruim. Por exemplo, hábito de tomar refrigerante, né? Vamos dar um exemplo. O refrigerante é um veneno, ele faz mal. E se tu parar para pensar, ele não é saboroso. Ele não é saboroso igual tu tomar um suco, né? E só que é um hábito, porque o corpo ele se acostuma com aquilo. E ó, já todo mundo aí com a carinha preocupada. E aí, por exemplo, assim, Liz, eu não consigo tirar o refrigerante da minha vida, né? Hoje é difícil, né? Eu não consigo vencer esse desejo da carne. Mas quem sabe você reduzir e diminuindo, porque não é só esteticamente. Se a gente for pensar, a longo prazo faz mal para os dentes, para o estômago, enfim, gente, é um veneno, né? Mas a gente sempre acaba tomando. Fritura, né? Fritura também, meu Deus, qualquer coisa que tu frita fica bom, né? Não é, isso não é muito legal. E aí, se tu começar a reduzir, então, a fritura, que automaticamente o cabelo vai ficar mais bonito, a pele também, você vai ter mais disposição, né? Então, assim, são coisas que a gente não para analisar, mas que a gente vem fazendo por padrões, por às vezes, tem ali, é mais prático, é muito mais prático tu abrir um refrigerante e tomar do que tu fazer um suco, né? A gente sabe disso. Mas são coisinhas que a gente pode estar melhorando. E aí, como implantar um novo hábito, né? Então, é a repetição. Porque, por exemplo, os alimentos. Quando você muda a alimentação, quem já teve uma reeducação alimentar, talvez vai entender o que eu vou falar. Às vezes, tu comia totalmente errado, estava totalmente infeliz com a sua vida, sem disposição, tinha dor de cabeça direto. E aí, quando tu muda a tua alimentação, o que acontece? Tu começa a se sentir melhor, a disposição melhora, dores de cabeça diminuem, né? E aí, depois de um tempo, tu não tem mais nem vontade de comer o que tu comia antes. Tu sente falta de comer a tua comida saudável. Porque o corpo, ele vai se acostumando, né? Porque é um hábito. Só que, claro, no começo, como é uma coisa nova, daí talvez vai ser mais difícil. Mas depois que tu começa a fazer, sei lá, por 30 dias, né? Existe uma pesquisa que fala que são 21 dias consecutivos para se tornar um hábito. Nós vamos colocar ali 30 dias. 30 dias você comendo, né, saudável, você não vai conseguir voltar ao que você era antes, porque você vai sentir falta. Talvez tu vai comer uma fritura, alguma coisa muito gordurosa, não vai te cair bem, tu vai ficar enjoada, vai dar cólica, enfim, né, dor de barriga, enfim. Então, a gente tem que entender que é um começo, né? Então, você toma uma decisão para mudar algum hábito, e aí você vence esse antigo hábito, né, e instala um novo hábito com a repetição, né? Então, assim, vou compartilhar com vocês. Meu Nutri passou lá o plano alimentar, né? E daí tinha que fazer a bendita da salada. E aí eu nunca comia salada, porque eu tinha preguiça de fazer a salada. Daí eu comecei a analisar. Falei, não, mas olha só, dá muito mais trabalho eu preparar a carne que ele falou, preparar, sei lá, o carboidrato, o arroz, do que fazer a salada. Eu falei, olha como a minha alma está me sabotando, me dando uma preguiça, colocando uma preguiça ali, em fazer algo que é muito mais fácil do que os outros, né? Daí eu falei, não, a partir de hoje eu vou seguir, vou comer a salada. Então, são padrões que a gente vai repetindo, que a gente não para pensar, né? E a preguiça, ela com certeza não é de Deus, né? Ela não é. Você está ali pensando, tem que mandar mensagem lá para fulana para chamar, para ir no culto. Aí depois eu faço. Preguiça, né? Tem que lavar a salada, não sei o quê. Não, vai dar muito trabalho. Preguiça.
Então, quando tu começa a entender que isso não é de Deus, tu fala que são pequenos detalhes, né? Claro que ninguém é perfeito, vai ter o dia que tu vai comer besteira, enfim, mas é uma coisa que tu vai tentar sempre fazer o teu melhor, tu vai manter um equilíbrio, né? Manter um equilíbrio, porque quem vai se beneficiar de tudo isso somos nós mesmos que vamos colocar em prática, né? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver aqui. Aí outra coisa também, né? Porque no começo, quando a gente decide, não, a partir de agora vou cuidar do meu corpo, né? Vou acordar cedo, né? Vou fazer uma caminhada, vou tirar o meu momento de leitura, né? De orar, porque, gente, ter aquele momento com Deus, que vai ser o momento que tu vai parar, tu vai ter aquele, né, momento de ler a palavra, etc., também é bom para o corpo, porque você relaxa, né? Então, naquele momento, tu vai se desligar de tudo e vai fazer só aquilo. Então, é o momento relax, vamos dizer. E aí, tudo que tu começa a fazer, né, tudo que é novo que você começa a fazer, no começo assim tu tem aquela motivação, né? Porque tu tá empolgada, né? Tem o fator empolgação. Mas aí, né, terão os desafios, né? Sei lá, vai mudar a rotina, ou às vezes tu vai ficar estressada com alguma coisa, ou vai brigar com o marido, enfim. Daí tu já quer largar tudo. Aí é aí que entra a disciplina, né? Porque não é todo dia que a gente vai estar motivada a lavar a salada, a olhar para a fritura e não comer. Hoje eu não vou para a academia, mas então vou pelo menos fazer uma caminhada, vou fazer um alongamento em casa. Então não é todo dia que a gente vai ter, né? Então a gente precisa ter disciplina, fazer sem vontade, fazer o que tem que ser feito, né? Porque aí a gente vai estar implantando um novo hábito, né? A gente vai estar falando para a nossa alma que quem manda aqui não é ela, né? Que o Espírito de Deus vai vencer na nossa vida. Já falei, deixa eu ver aqui. Bom, o que eu queria falar de corpo, né? Era basicamente isso. Eu falo meio rápido, né? Mas eu queria falar para vocês da importância da gente ter esse conjunto, né, de realmente entender o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo, e entender quais são as nossas rotinas, né? Então, será que eu estou indo dormir muito tarde? Será que eu estou acordando muito tarde? Porque às vezes eu ouço muito assim, eu não tenho tempo. Mas todo mundo tem 24 horas no seu dia, né? A diferença é o que cada uma faz com essas 24 horas. Então, assim, na verdade, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, às vezes, a gente vai abrir mão de alguma coisa para poder ter algo melhor. Claro que é muito bom comer besteira, né? Tá ali, né? Às vezes nem é tão saboroso, mas tu tá ali fazendo o que a alma quer. Mas naquele momento que você decide, não, eu vou abrir mão disso porque eu quero ter uma saúde melhor, eu quero me olhar no espelho e me amar, eu quero me olhar no espelho. Que às vezes eu ouço muito de algumas clientes que falam, meu Deus, não sei qual foi a última vez que eu me olhei no espelho. Então, e aí tu percebe que nesse momento a mulher, ela tá deixando o quê? Ela tá se anulando, deixando, sabe, ir de ralo abaixo, assim. E a gente sabe que uma mulher feliz, ela vai cuidar muito melhor da sua família, ela vai ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. Só que tem coisas que ninguém vai fazer pela gente, que é talvez acordar um pouquinho mais cedo para ter o teu momento, que é para você se organizar. Que horas eu vou ter um compromisso tal horário, que horas que eu vou tomar banho, que eu vou me arrumar, né? Então tem coisas que às vezes tu se preocupa em arrumar o filho, arrumar isso, arrumar aquilo, e não tira o teu tempinho para se arrumar. Hoje eu quero escovar o meu cabelo, hoje eu vou fazer uma maquiagem e usar os produtos Mary Kay. Não tô brincando. Então a gente tem que, porque se a mulher tem que ter planejamento, senão não faz nada, né? Senão quando tu vê, tu já tá lá no final do teu dia, com o coque no cabelo, não passou nada no rosto, nenhum protetor, não fez nada. Então existe todo um processo. E aí é esse processo que a gente tem que parar e analisar. Não, eu vou tirar o meu tempinho para cuidar de mim, para eu poder ser melhor, né, para as outras pessoas que estão comigo, né? Amém? E aí, para finalizar, eu queria falar um pouquinho também de maquiagem, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu, né, antes de ser cristão, o que eu pensava? A Isa me convidava para vir na igreja, eu pensava, amiga, o que eu vou fazer lá? Eu vendo maquiagem.
o que eu vou fazer lá? Não vou poder usar delineador, blush, batom vermelho, imagina. Então eu tinha essa crença de que não podia usar maquiagem. E quando eu cheguei aqui e vi que todo mundo era normal, eu falei, então tá bom, né? Porque a gente queria assim. E aí às vezes a mulher, ela também esquece, né? Ai, não acabo, tudo bem que a gente tem várias outras prioridades. Mas Deus entende que a gente é humana e que a gente precisa olhar no espelho e se amar, né? Quem nunca? Às vezes tu tá lá toda descabelada, desarrumada, mas aí tu para aquele momento, toma um banho e aí tu faz aquele teu momento de autocuidado, passa o teu hidratante, passa o teu perfume, daí passa uma base, né? Enfim, um blush, um rímel, um batom, tu se olha no espelho, opa, né? Tô me amando um pouquinho mais. Então a gente acaba, né, olhando ali e fala, ai, até que eu tô bonita, olha só. Ai, não tô tão velha assim, né? Porque a mulher tem essa coisa, né? Meu Deus, tô ganhando uma idade, tô isso, tô aquilo. E, na verdade, tudo são fases, né? E principalmente quem é casada, o homem, ele não tá nem aí. Se tu tá com uma celulitezinha, ou que saiu um fio de cabelo branco, ele tá mais preocupado se tu tá se amando. Porque eles admiram isso, né? De que, ai, não, ela é muito vaidosa. Não, ela sempre faz a unha. Não, ela tá sempre com um batom. Então, eu vejo assim que às vezes eu vendo muitos presentes, né, pros maridos, e eles falam, ai, não, vou levar pra fulana um perfume, porque ela não fica sem perfume. Ah, e um batom também. Então, eles ficam preocupados, né? E aí, se elas param de usar, eles falam, ai, não, sou obrigada a levar um kit, ela anda tão desanimada. Então, é bem legal, porque eles compram quando elas estão bem e quando elas não estão. Então, a gente sempre sai ganhando. Mas o que eu queria falar para vocês, que se você não... Ah, Liz, eu só tenho o hábito de passar uma máscara de cílios, um rímel. Continue, né? Porque eu também comento bastante que às vezes a gente pensa assim, ah, eu só me arrumo quando tem casamento. Ah, eu só me arrumo para ir no aniversário da fulana. Mas a gente tem que se arrumar pra gente, né? E às vezes a gente fica assim, ah, eu vou comprar um vestido novo para ir lá naquele evento. Tudo bem, pode comprar. Só que às vezes também tu deixa de usar as melhores roupas que tu tem porque tu não tem aonde ir. E na verdade cada dia é único, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então a gente tem que viver cada dia como ele é, né? Ele é único. Então assim, às vezes a gente fica aguardando, ai não, comprei essa blusa, eu vou usar essa blusa num mega evento. Não, tu acordou e tu tá a fim de usar ela, usa ela pra você. Porque ainda mais roupa, né? Roupa tu lava, usa lá. Fosse uma coisa assim, né? Não, se eu vou usar hoje, ela vai sumir. Né? Então, a gente fica assim com essas coisas de que, só vou me arrumar quando eu tiver um mega evento. Só vou... Não, a gente tem que se arrumar pra gente, a gente tem que se arrumar pra nossa família, pros nossos amigos, né? Pra gente se amar mais. Então, era isso. Obrigada. Amém. Pode ficar aqui. Amém. Priscila, pode vir aqui, fazendo favor? Priscila. Uhum. Amém, glória a Deus, você recebeu? Amém, glória a Deus. Esse é o primeiro de muitos, né? Eu espero que você tenha gostado, que você da próxima venha novamente, traga mais alguém para estar junto aqui, que vai ser bênção, que vai ser maravilhoso, vai ser outros temas, né? Vai ser assuntos bem práticos, onde que nós possamos colocar em prática, né? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. A Carminha vai fazer um sorteio aí, né, Carminha? Só um pouquinho, a gente vai fazer uma oração. Depois nós temos ali um lanchinho, né? Nós preparamos um lanchinho aí para nós podermos ter um tempo de comunhão também. Então não saia correndo, né? Vamos ter um tempo aqui de comunhão. E glória a Deus. Você talvez se identificou, né, com o testemunho da Priscila. Você se identificou com aquilo que a Liz falou, com o que eu falei. Né, e coloque em prática, né? Busque cada vez mais do Senhor, aprenda, né, a ficar quieta, que isso é muito difícil, né? Então só o Espírito Santo para nos ajudar. A disciplina é muito difícil, então só o Espírito Santo para nos ajudar. A Liz põe o relógio às 10 horas da noite para ela dormir por causa do colágeno. Às vezes ela está no grupo familiar, o celular dela toca, aí tem que ir para casa dormir por causa do colágeno. Né? Mas é o quê? É uma questão de disciplina, é o que ela gosta, ela faz, né? Então, assim, não adianta depois a gente se queixar com Deus, o Senhor tem que fazer um milagre, tem que me curar aqui, mas se a gente não fez a nossa parte, né? Então, tudo é um conjunto, tudo nós precisamos
da ajuda do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer também, amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te louvar por esse tempo maravilhoso, por essa noite especial, por esse tempo, ó Deus, que nós podemos ter aqui só para nós, né? É o culto só delas, para que nós podemos nos assentar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos cada dia sermos mulheres melhores, podemos aprender através da Tua palavra o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Vai tocando cada vida, vai ministrando cada coração, aquilo que precisa, né? Cada vida só o Senhor conhece o íntimo de cada um. Vai tocando, vai ajudando a vencer, vai ajudando cada pessoa nas suas lutas, nas suas dificuldades. Dê a elas, Senhor, aquilo que elas precisam, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Obrigado, né, pela cooperação de vocês. Deus abençoe. Amém.